Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista, conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e o assunto de hoje é sobre os desafios do uso da tecnologia na educação e como é que a gente pode superar esses desafios. Eu estou aqui tendo a presença do doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco e atual diretor da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Estadual do Amazonas, Jucimar Silva Júnior. Obrigado, Jucimar, pela presença aqui no podcast. Obrigado a você. É uma honra, assim, sem participar disso aqui, mostrar o que a UEA faz de legal para todo mundo. Sim, com certeza. E, Jucimar, a gente está vendo agora um novo momento da produção de conhecimento envolvendo muito IA, né, muita inteligência artificial. E isso sendo usado em larga escala. Eu queria saber como é que você visualiza a adaptação, principalmente de professores. A gente pode colocar professores e alunos dentro desse cenário e como é que essa coisa da IA realmente tende a impactar a vida de profissionais, tanto de quem trabalha na educação, quanto quem está no cotidiano, no dia a dia, né? Denis, eu acho que a primeira coisa que precisa entender é assim, o que IA não é. IA não é o Skynet, tá? IA não é o Exterminador do Futuro, não é aquele Matrix, entendeu? Não é nada disso. Vamos pegar, por exemplo, a ferramenta de IA mais famosa aqui que deu desse boom, né? Que é o ChatGPT. O ChatGPT nada mais é do que um gerador de texto. Ele é um gerador de texto. Entendeu? Ah, mas professor, mas eu vi lá não sei onde que ele parece que quer dominar o mundo. Não, aquilo ali foram pessoas que pediram assim para ele pegar e falar daquela maneira. Então todo tempo é uma geração de texto. Igualzinha, por exemplo, no teu celular. No celular não tem quando tu vai escrever ali que o corretor ortográfico vai tentando ajeitar para ti automaticamente. Ali é aquilo ali, só que mega ultra turbinado. Entendeu? Então, como é que ele funciona? Ele funciona baseado em pegar informações já escritas na internet. Tá? Ele não inventa. Ele simplesmente vai pegando, você fala uma palavra X, uma frase Y, ele procura na internet as melhores combinações, faz um cálculo matemático gigantesco para te dar sempre a melhor, o que naquele conjunto de dados foi a melhor resposta que ele achou. Certo. Entendeu? Então pode ser o mais citado, depende muito do algoritmo que ele esteja usando, tá? Então quando você fala sobre alguma coisa, que ele vai falar, olha, eu quero saber, sei lá, sobre café brasileiro. Aí vai na internet procurar as melhores combinações possíveis de café, de frases, textos sobre café brasileiro e vai te dar. Ou seja, ele pega um conhecimento já feito e produz isso, o novo. Esse novo o que é? Nada mais é do que um padrão. Entendeu? Não tem como você aprende lá, olha, você vai aprender música, olha, vou aprender rock. O que é rock? Rock é um estilo de música porque tem um padrão que você vai seguir. E mesma coisa, ele vai aprendendo de acordo com padrões que você coloca na internet. Tá? E baseado nisso, é porque às vezes eu vi o cara, o ChatGPT errou. Como é que ele errou? É que simplesmente, ele errou sim, claro, né? Mas por quê? Porque ele foi numa base e todo mundo na internet falou que aquela base era legal, era boa. Então ele foi lá, se baseou nisso, foi induzido, vamos dizer, entre aspas, induzido ao erro porque a gente ensinou ele errado. Então é assim que ele funciona. E assim, com essa vinda dessa ferramenta e outras similares, tanto na área de música quanto na área de imagem, etc., eu vejo como um ponto de inflexão, tá? Nada mais vai ser igual depois delas. Tá? Nada mais vai ser igual depois delas. Os alunos já estão usando amplamente isso, entendeu? Eles estudam por meio delas, entendeu? E cabe a nós professores agora nos adaptarmos a esse novo tipo de situação. Por exemplo, eu passo um algoritmo para lá que se o aluno escrever esse algoritmo na ferramenta, ela gera tudinho, uma linguagem X, Y, Z, de acordo com a pessoa queira. Certo. Então, cabe ao professor agora pensar novas maneiras de ensinar essas coisas usando essas ferramentas. Hoje a gente não tá tão preparado ainda, mas
eu aconselho que todo mundo realmente se prepare para utilizar daqui para frente. Uhum. Como é que foi essa tua adaptação para esse uso mais intenso? Assim, lógico que tu já vem estudando isso há tempos, tal. Mas a gente tem o boom, né, da OpenAI, do GPT, né, dentro desse circuito de fornecimento em larga escala para tanta gente. Como é que tu, como um indivíduo de sala de aula, um cara que está na sala de aula direto, como é que você fez essa própria adaptação no sentido de utilização mais ampla e de estimular o uso da ferramenta? Porque a gente viu movimentos de indivíduos que um pouco despreparados, não entendendo muito essa ampla utilização, de cercear o uso da ferramenta. Foi mais ou menos assim, tipo, tentando bloquear um pouco por parte dos alunos o uso da ferramenta, ou não? Foi estimular mesmo a utilização? Não, no caso, as disciplinas que eu ministro, né, elas são baseadas em projetos, certo. Entendeu? Então, no caso, a ferramenta ainda, né, não consegue montar um projeto completo da coisa. Ela consegue montar algoritmos, ela consegue montar pedaços, sim, mas ele não consegue montar completo ainda. Então, eu percebi que não adianta você, tipo assim, olha, fazer daquele velho estilo, olha, você tem que decorar o algoritmo X para poder passar na prova. Não, porque o cara escreve na hora, entendeu? Olha, eu quero um algoritmo, sei lá, de árvore binária. Você escreve, olha, ChatGPT, eu quero uma árvore binária feita em linguagem C, utilizando o padrão X. Ele faz tudinho para você. Entendeu? Tudinho. Então, a gente teve que mudar um pouco as aulas para, tipo assim, não ter... eu sabendo que o aluno vai usar esse tipo de coisa, ele vai poder usar, não tem como cercear isso, porque ele vai usar na cara dele, mas de que não seja só aquilo. Certo, tem a coisa a mais que ele vai ter que pegar aquele negócio dali, aprender a utilizar e aplicar em alguma coisa maior, entendeu? Uhum. Então essa foi a abordagem que, no caso, eu especificamente utilizei para fazer as coisas. Houve uma adaptação, né, no formato de aplicação das aulas. Né? Você vai ter que adaptar suas aulas porque é inerente isso, entendeu? Vai mudar. A coisa vai pegar, vai mudar. Ela não está no nível ainda daquele de jornadas de estrelas que você fala assim, computador, faça isso, aí já vai te dar... Não está ainda nesse nível. Certo. Mas... Tu enxerga que isso está caminhando para a gente ter produtos completamente feitos através de pequenos prompts, pequenos comandos? Sim, eu acho que vai nesse sentido? Eu acho que vai. Lá mais para frente, entendeu? Ele vai conseguir fazer pequenas coisinhas já baseadas só em prompt. A engenharia de prompt, que a gente chama, né? Vai ser uma profissão muito requisitada no futuro, na minha visão. Entendi. E isso significa profissões deixando de existir já, né? Tu enxerga desse jeito também, não? Eu digo assim, que tudo é uma questão de você se adaptar, né? Por exemplo, eu tenho minha filha que se formou agora em Direito e falei para ela, ou você se adapta ao uso dessa ferramenta, ou logo você vai ficar obsoleto em algumas coisas, entendeu? Por quê? Porque, vamos dizer assim, a parte braçal, todinha, uma IA pode fazer para você. E assim, o que uma IA não pode fazer? Uma IA não pode fazer nada daquilo que o humano não pode fazer. Por exemplo, ChatGPT, me diga qual o número da Mega Sena. O humano pode fazer isso? Não. Por mais matemática, não tem. Porque, então, se o humano não pode fazer, o ChatGPT não pode fazer também. Porque ele se baseia em padrões previamente escritos. E não tem padrão, porque é aleatório. Entendeu? Então, uma IA é basicamente uma coisa braçal turbinada. Entendeu? Que você vai poder colocar ali. Então, só que existem várias coisas braçais turbinadas que você pode colocar. Você pode, olha, IA, escreva um texto para mim de maneira XYZ, imitando, por exemplo, o escritor Y. Ela faz para ti. Entendeu? Aí, só que o negócio, ó, quando você coloca esse tipo de conhecimento, você tem que imaginar assim, beleza. Ó, o Denis escreveu um livro. Escreveu um livro teu. Aí eu venho tal... procura Y, tal, e ela vai lá e você colocou seu livro na internet, ela vai lá e cita teu livro. Teoricamente, ela tem de pagar ou não direito autoral para ti? Certo. Discussões desse... Exatamente, entendeu? Observem que quando você faz isso, você vai começar a abrir uma série de brechas, de janelas, de gaps, que pode perfeitamente futuramente ser preenchido por outro tipo de profissões que a gente sabe que existe ainda.
entendeu? Mas as profissões atuais, como jornalismo, como designer, como músico, o cara tem que aprender a utilizar a ferramenta para ele poupar tempo, ele vai ter que se adaptar, entendeu? Aí para ele poupar tempo no que ele faz braçalmente, deixar a IA fazer isso para ele, enquanto ele se preocupa com coisas assim, muito mais nobres, vamos dizer assim, no futuro. Sim. Esse processo de adaptação que precisa acontecer, né, por parte dos profissionais. Né? Precisa acontecer, porque, como eu coloquei, né, tudo vai ser diferente. E observe o seguinte, ó, eu tenho IAs hoje que estão produzindo material. Então, ela produz material e põe na internet. Mas de onde é que a IA se alimenta? Da internet, ou seja, provavelmente no futuro vai ter IAs que se alimentam de material produzido por IAs e vai fazer uma... Então vai começar a aumentar. Entende o sentido? Cara, e é uma escala que, ao mesmo tempo que é vislumbrante no sentido de um futurismo que já está praticamente muito próximo da gente, tem aquela coisa de possibilidades que podem acontecer no sentido de eliminação completa de vagas de trabalho, né? Que eu acho que deveria aumentar o nível de preocupação das instituições, das empresas, no sentido de deixar todo mundo antenado sobre o que isso pode vir a acontecer. Eu tenho vários locais nossos que a gente dá palestra para explicar como é que funciona, como é que eles chamam de IAs generativas hoje, né? Certo. Como é que funciona isso aí tudinho, mas... E não é só emprego não, por exemplo. Você pega um caso do Google. Imagina no Google. O que você faz no Google? Você vai lá fazer uma pesquisa. Aí aparece 4, 5 links, os primeiros links são tudo patrocinado e daqui para baixo você vai procurar. Você tem um trabalho dali. Entendeu? Só que se você pensar, na maioria das vezes, se você tirar uma média, algum outro tipo de coisa, de cálculo, você vai perceber que na maioria das vezes você não precisa disso. Se o Google tivesse uma mensagem imediata, automaticamente você já respondia para ele. É isso que o ChatGPT faz. Ele já te dá uma resposta imediata daquilo que você vê, sem que você tenha necessidade de ficar procurando. Agora imagine o desespero do Google em relação a uma ferramenta dessa. Mas o Google já tem isso. Mas só que me entenda, o Google ele é uma grande empresa de publicidade. Na hora que você deixa de ficar procurando os links patrocinados, etc., você está deixando de consumir publicidade. Ou seja, se ele montar uma ferramenta que seja similar a dele, pode matar o principal modelo de negócio que ele tem. Então ele está numa sinuca de bico gigantesca. É briga de cachorro grande aí. Enquanto isso, a Microsoft investindo bilhões em cima para futuramente colocar no próprio Windows o ChatGPT ou uma ferramenta similar a ele. Tanto que na OpenAI, um dos principais investidores neles é a Microsoft. Sim. Verdade. E aí, dentro dessa condição de transformação, como é que tu já mencionou alguma coisa nesse sentido, mas que tipo de postura um profissional, em especial a galera que está trabalhando na educação, deveria ter para correr atrás desse processo de autoadaptação, né? De repente pode falar até a maneira como tu mesmo trabalha essa adaptação. Tu faz garimpagem das principais ferramentas, tenta brincar um pouco com elas. Como é que é esse teu processo de adaptação, assim? Como é que eu faço hoje? Hoje eu começo a trabalhar com elas, entendeu? Tipo assim... Porque quando eu comecei diretamente uma disciplina minha, por exemplo, eu pensei, não é possível que a ferramenta consiga fazer responder os mesmos exercícios que eu vou passar para os alunos. Aí eu fui lá, passei a questão, apertei o botão, ela respondeu tudinho. Aí, cara, não, eu preciso mudar, porque senão é automático dali, entendeu? Então eu tive que passar, no meu caso, a fazer learning by doing, metodologias ativas, outra maneira de pensar, colocando o aluno como protagonista na coisa, entendeu? Maneira diferente realmente da aula. Até porque aquele negócio de que, olha, eu aprendi dessa maneira X, e eu vou replicar isso para sempre, não existe mais. Você vai ter que toda vez se adaptar, você vai toda vez ter que melhorar, entendeu? Então, no caso nosso, eu estudo a ferramenta, eu comecei a mexer direitinho, eu tentei fazer algumas imagens com elas, tentei fazer textos com elas, para poder realmente aprender. Porque a gente não pode ser tipo aquele ludista, né? Lá no início, que quando vê vai ter a Revolução Industrial. Não, bora quebrar as fábricas. Não funciona. Você vai ter que, alguma hora, começar a se preparar e pegar. No meu caso, especificamente, eu comecei a estudar a ferramenta, comecei a entender como é que elas trabalham, comecei a entender
como eu poderia utilizar elas para dar aula, entendeu? Para gerar material melhor, entendeu? Então tem um bocado de coisa que você pode vir, se você estudar com calma aquilo ali. Eu recomendo que você faça isso, principalmente nas profissões que você achava que eram praticamente imunes, né? Que são profissões criativas, né? Que a gente achava que era imune isso daí, não é? As criativas já são as primeiras da fila aí, né? Isso, por quê? Porque, por exemplo, eu vi lá uma ferramenta de gerar imagem que você coloca assim, olha, eu quero gerar uma imagem tal, parecida lá com Rembrandt. Aí você começa a primeira vez, aí você, melhora isso aqui, você vai ajustando, no final você sai um quadro parecido com Rembrandt, entendeu? Você consegue fazer isso, você consegue montar todinho isso, você consegue adaptar a ferramenta. Há um tempo desse atrás apareceu uma foto do Papa, todo estiloso, com roupa não sei o que enganou até uma revista, tão perfeito que estava. Entendeu? Então, essa maneira que você trabalha com a ferramenta dali, que você começa a garimpar tudinho, etc, como eu falei, vai virar uma profissão. Entendeu? Vai virar uma profissão de que você, tipo assim, não tem como, assim, pelo menos hoje, uma pessoa comum, que não entende nada de arte, conseguir fazer daquela maneira. Ou seja, é um artista que está usando a ferramenta para poder extrair melhor dela. Aí você consegue pegar e fazer. Entendeu? Então, isso vai acontecer com designer, isso vai acontecer com advogado, vai acontecer com todo mundo que usa a criatividade. Você pode usar a ferramenta para tentar melhorar sempre. Você pode ir ajustando, melhorando, preparando, fazer coisas braçais que você fazer braçal, ela vai fazer para você, mas escapar, dizer que não vai usar, porque não tem isso mais. Mudou. Conversava com o Denis Minev e ele comentava que na Bemol o uso da ferramenta é obrigatória. Porque existem algumas situações, tipo em redação de alguns jornais, um constrangimento de alguns profissionais de serem pegos vistos usando o GPT. Mas, no caso desse que é um super varejo, para eles é obrigatório porque diminui a condição do erro, né? Sim. Então, tanto na produção de texto quanto na interação com clientes, passar pela revisão do GPT é obrigatório. Isso eu achei interessante. Você pode pegar um texto seu e colocar ChatGPT, melhore, corrija a minha gramática e melhore a coisa para ficar melhor entendido, inteligível tudinho. E faz tudinho para você. Ele faz como se fosse literalmente um revisor de texto para você, ele pode fazer. Então, para que eu vou gastar muita minha energia se eu posso automatizar algumas tarefas? Entendeu? Eu vou me concentrar na coisa mais nobre que eu posso fazer. Entendeu? Mas isso tem gente que não gosta, mas é assim que funciona. É assim que o barco toca, né? E aí, Jucimar, a gente tem aqui a questão que envolve aí um desdobramento e uma consequência exatamente desse crescimento, desse tipo de ferramenta, que é a condição de demissões já começarem a serem vistas, principalmente por grandes marcas, promovendo aí o que a gente chama de layoffs, né, que são demissões em massa em ambientes em marcas de tecnologia. Como é que você, agora como diretor da Este, que precisa ter esse olhar mais amplo do que está acontecendo no mercado, afinal, são pessoas que, através de você e da tua equipe toda, saem para o mercado todos os anos, como é que vocês enxergam essa situação de layoffs de grandes marcas envolvendo profissionais de tecnologia e como é que a universidade se prepara quanto a essa condição de possíveis substituições de novos profissionais? Dando condições para eles lidarem com essas transformações? Preparando-os para essas possíveis mudanças no mercado? Como é que vocês enxergam os layoffs, as demissões em massas de profissionais de TI? Nesse caso específico, esses layoffs iniciais que estão ocorrendo agora, né? Eles basicamente são ainda um efeito colateral lá da gente veio da pandemia. Tá. Porque muita gente foi contratada na época da pandemia e ficava em casa. Certo. Ficava em casa, ficava trabalhando direitinho. A gente vê o home office. Antes eu vi o home office muito ruim. Hoje, na pandemia, mudou completamente minha visão. Hoje o home office eu acho uma coisa muito boa se você souber usar direitinho para fazer. Tá? E então vamos pegar alguns casos específicos, por exemplo. Você é uma empresa lá de tecnologia que vende produtos. Né? Então, normalmente, o que aconteceu é que a pessoa comprou muito durante a pandemia, montou o seu setup em casa e agora não tem sentido eu comprar coisas novas porque tem tudo em casa.
entendeu? Então realmente vai ter uma queda ali disso. E tem gente que se acostumou a ficar em casa, né? Se acostumou, é bom ficar em casa, entendeu? É legal o trabalho de home office, entendeu? Então, e a gente tem muito aqui com os alunos nossos, a gente conversa com eles em relação a isso, né? Por quê? Porque você não pode ser radical e suficiente, não, eu não vou mais trabalhar em casa. Claro, você pode ser, talvez, tem um nosso trabalho para fora, totalmente home office, né? Mas tem gente lá, não, que olha, você não pode ser radical, você tem que se preparar para essas mudanças. E mudanças na área de tecnologia são inerentes, vão ocorrer, entendeu? Você não pode ter esse apego achando que nada vai mudar. A gente já passou por vários tipos de ondas aqui em Manaus, no caso aqui de Manaus aqui. Mas os nossos cursos, a gente prepara ele, a gente tem muito projeto, a gente conversa muito com os alunos em relação a isso. Tá. A gente trabalha com esse negócio, agora a nossa professora de qualidade, a coordenadora, a professora Samanta, agora também vai começar a dar mais ênfase em cima disso, nessa preparação que você tem que ter para essas mudanças que vão ocorrer. Entendeu? Não esperar elas chegarem, mas você tem que estar ligado que elas vão ocorrer e você tem que se preparar antes de que ela ocorra. Para você surfar na onda e não pegar lá pegar o caixote da onda e se quebrar todinho. Entendeu? Então, a nossa ideia é que a gente vai preparando os alunos, vai preparando isso. E nesse projeto de capacitação que nós temos aqui pela temos vários projetos desses, a gente prepara os alunos para o futuro realmente. E tem que se preparar. Entendeu? Não pode ser pego assim desprevenido. Entendi. Até porque essas transformações são iminentes, né? São. E ter um olhar para o que está acontecendo, principalmente fora do nosso cenário, é importantíssimo. Jucimar, então, cara, eu queria te agradecer aqui pela nossa conversa. A ideia era ser algo curto, falando especificamente sobre esse ponto de atenção, que é as transformações que alcançam tanto quem está fora da academia quanto quem está dentro. E é legal ver que nessa nova tua etapa, aqui como diretor da EST, tu está antenado em relação a essas transformações e os impactos que eles geram, né? E aí eu queria que tu comentasse, com uma fala final aqui, algumas indicações. O que o Jucimar está lendo de algo interessante que tu recomenda para a galera que ouve aqui o podcast, em especial falando sobre transformação digital e essa coisa da IA e tal. O que tem de leitura aí que tu recomenda para a turma? Assim, em relação à IA, eu estou basicamente realmente garimpando, né, o YouTube, eu faço algum curso que eu vejo lá naquele Udemy para me pegar fazer, para me entender, entendeu? Mas eu acho que a grande, vamos dizer assim, mensagem que eu passaria para o pessoal novo que está entrando é aquele negócio, né? Você entender claramente que a mudança é real, ela vai ocorrer e sempre vai ocorrer. Entendeu? Então você tem que aprender a ter resiliência. Eu acho um dos grandes palavras hoje no pessoal nosso de tecnologia é resiliência. Você tem que saber que vão ocorrer isso, vão ocorrer essas transformações, entendeu? E eu acho que essa é a palavra. Nossos cursos que a gente tem nos projetos aqui, a gente sempre tem essa parte de psicopedagogia, onde a gente dá ênfase nisso para os alunos. Porque, por exemplo, os projetos hoje que nós trabalhamos, eles todo tem um psicopedagogo. Certo. Para que realmente prepare o aluno para esse negócio. Olha, vai mudar. Você tem que aceitar, cair e levantar, entendeu? Então você precisa do quê? De determinação, foco, disciplina, entendeu? Nem todo dia você está motivado, mas você vai ter que ainda assim conseguir fazer suas coisas, porque tem que fazer. As coisas vão mudar e não adianta você reclamar. Tem que se adaptar. Show de bola. Excelente. Essa adaptação é crucial e o entendimento de que essas mudanças elas não vão esperar. Né? Não vai esperar. Então não é só o conhecimento técnico em sala de aula, mas uma preparação inclusive até mental, né? Isso. Em prática nossa aqui a gente tem assim, cursos de soft skills, entendeu? Pessoal, então essa parte é muito importante que hoje nossos alunos estão tendo, entendeu? A nossa ideia agora é implantar em toda a escola aqui, usando aqui a professora Samanta, com a parte de qualidade, entendeu? Que a gente consiga realmente dar uma ênfase maior nisso. A pessoa tem que se preparar. Isso é um caminho sem volta. Beleza, Jucimar, então, obrigado então pela tua participação aqui no Obrigado podcast. a vocês. Nos visitem mais vezes ainda para a gente fazer novas coisas. Sim, com certeza. Beleza. Tá bom? Então, pessoal, é fim de papo. Eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas conversas aqui no podcast. Compartilha essa informação, essa entrevista aí com os teus contatos, embora trazer mais gente para cá para estar ouvindo esses assuntos, esses temas que envolvem aí inovação, tecnologia, educação, todos esses importantes, principalmente nos nossos tempos.
Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio aqui do podcast O Analista, uma produção Reator 2. Valeu, gente. Até mais. Tchau.